E aí, Benção, vamos estudar a lição? A lição dessa semana foi bacana pra caramba. A gente tem aqui temas polêmicos e intrigantes, como, por exemplo, a dualidade conjugal. Mas o que será isso? A questão da poligamia, da masturbação e um pouco mais. Quer saber? Fica comigo. Bem, a lição dessa semana traz alguns aspectos importantíssimos, como por exemplo a dualidade conjugal. O casamento ele não é feito por uma singularidade e nem uma pluralidade indefinida. O casamento é uma soma, é uma matemática simples, 1 mais 1 que é igual a 1. E assim Deus planejou que fosse desde o início e será até o final. E nessa matemática de Deus, 1 mais 1 mais algum outro número não entra, meu irmão, não entra. Não existe essa história de poligamia. Lembra lá no Velho Testamento, quando as pessoas se casavam com mais de uma pessoa? Era uma lei antiga que existia, a lei do levirato, que permitia que o parente próximo casasse com a viúva daquele parente que morreu, para que prolongasse assim o nome da sua família, né? O legado da sua família através do nome. Ei, mas o que esquecem de dizer é que essa pessoa tinha a opção de não casar. Então, se ele já era casado, ele tinha a opção de não casar, tá certo? Então, era uma desculpa utilizada, sim, para poder se praticar. E outro ponto muito interessante é que a Bíblia é um livro histórico, ou seja, ela traz relatos do que acontecia naquela época quando acontecia. Então, não significa que aquilo é uma orientação. Até porque Deus, no livro de Levítico, capítulo 18, ele traz uma proibição e designa como abominação essa prática. Outro ponto muito interessante da lição, que essa semana que a gente estudou, é a questão da masturbação. Existem alguns mitos que dizem que ela é boa para a sua saúde, ela desestressa, alivia a tensão sexual, que é para você ter autoconhecimento. Ei, irmão, existem muitas outras formas de você ter tudo isso, tá certo? Porque ela é sim um mal que existe quando você faz uma soma de 1 mais 0, ou seja, você com mais ninguém, você consigo mesmo, você está diretamente degradando o seu corpo, pervertendo os seus pensamentos e se afastando de Deus. Isso mesmo. Então Deus abomina a prática da masturbação. E outra coisa que a lição traz também, que é preocupante, é que no ano de 2020, no segundo semestre, o Brasil bateu recorde de divórcios, isso mesmo, e atribuem isso à questão da pandemia, ou seja, porque as pessoas ficaram mais juntas, elas se separaram. Olha que coisa. Então é um absurdo isso, porque o que está acontecendo com os relacionamentos? Como é o seu convívio com o seu cônjuge? É só à noite? É só quando chega do trabalho? O que está acontecendo? Porque quando se juntou, quando houve o momento da pandemia de trabalhar o home office, de ficar mais em casa, foi quando aconteceram as separações, maior índice de separações. O aumento foi de 15% em relação ao ano anterior, a 2019. Isso que a média era de 2%. Oh, que absurdo! Ou seja, algo de errado não está certo. E outro aspecto muito interessante é a soma com Jesus. Você e Jesus, a sua comunhão pessoal com Cristo. Nada disso aí a gente vai conseguir manter, conseguir fazer, se não manter uma comunhão pessoal. E é individual. O seu marido não pode ter por você, a sua esposa não pode ter por você. A comunhão com Jesus é unicamente sua responsabilidade de buscar estar com Ele diariamente, estar ligado a Deus e ter essa comunhão. Essa é a lição de jovens que eu estou trazendo para vocês com o tema sexualidade. É isso aí, vamos juntos orar? Querido Deus, Santo Pai, abençoe, Senhor, neste momento todos aqueles que estão buscando te servir em espírito e em verdade e sinceridade de coração. Nos abençoe nessa nova semana que se chegará, cuide de cada um de nós, abençoe os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa união. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.